Olá, boa tarde, bem-vindos à live Só Sei Que Nada Sei, a nossa coluna quinzenal, minha e da Maria Paula, do Ateliê do Sim, onde a gente escolhe um tema e discute com vocês, uma vez a cada 15 dias. E hoje o assunto é propósito. Eu já tenho até implique, assim como todo mundo. Eu acho que quando alguém vem falar de propósito de um jeito superficial, me dá uma implicância danada. Mas a verdade é que tem muitas formas de entender propósito e hoje a gente vai discutir um pouco isso. Inclusive, propósito é quase uma ferramenta de gestão, né? Não é nada tão filosófico, enfim, é sim, claro, super filosófico, mas tem esse componente também mão na massa, que é para você alinhar, né, estratégia de gestão e muitas outras coisas que a gente vai falar aqui hoje. Bom, vou esperar o pessoal entrar. Maria também. Esse assunto propósito é bem da moda, né? Porque não tem como esse assunto não virar da moda, assim como casar por amor virou moda em determinado momento. Mas é bem parecido mesmo. A questão dos casamentos, né? Eram acordos comerciais, acordos entre família. Oi, Valacito! Tudo bem? Tá aí, você tá no Fogaça? Oi, Ale. Ó, oi, Maria. Canuda, entra aí. Vamos falar de propósito. Eu tô crente que eu vou conversar com o Wallace para perguntar onde é que ele tá. A gente estava se falando agora em outro grupo, tô quase querendo continuar o assunto. Ah, pô, legal. Bem que eu falei, como é que você tá aqui na live, rapaz? Você tá em outro lugar? Ué? Muito bom. Tô tentando conectar aqui. Só estamos nós na casa. Bia, Wallace e Maria. Acho que hoje eu vou ter que dar uma Ih, gente, o que tá esquentadinha, rodando aqui? né? Esperar um pouco. Por que a Maria tá só conectando e não entra? Ô, Alacito, Peraí. é engraçado que você é um cara que sempre teve propósito, né? Ah, Clarinha, essa é outra. E desde que você entrou lá na G2, né, que a gente trabalhou junto, seu olhinho sempre brilha com alguma coisa, alguma intenção. E a Ateliê do Sim não está conseguindo participar. Pera aí, eu vou tentar puxar ela aqui. É, eu vi, Maria, eu vi. Olá, Clarinha, tudo bem? Oi, Maria! Oi! E aí, Canuda? Problemas técnicos. Problemas técnicos, voltei. E aí? E aí, tudo bem? Tudo certo? Engraçado é que toda vez que eu sei que você vai palestrar em algum lugar, Hum, eu fico com a ideia, e pode ser errada, de que o tema é propósito. Porque é um tema teu, não é, Maria? Você fala muito, bastante. né? Bastante. É um Fala, tema meu. plantinha. É um tema teu. Mas eu acho que a gente vai ser até rico esse papo aqui, porque o teu viés de propósito, que é um propósito pessoal de quem encontrou o seu lugar no mundo e etc e tal, ele tem essa abordagem do empreendedor, né? Do propósito do empreendedor. E, Sim. e existe o propósito que, por exemplo, aí tem o TED lá do Simon porquê, Sinek? né? Exatamente, Comece do pelo comece porquê. pelo porquê. E aí você pensa, né? Acho que vale ler o livro, porque eu acho que o TED Vale. ele é todo só superficial. Então você fica com alguns questionamentos do tipo, tá, o Steve Jobs tinha um propósito, mas e toda a galera que tá lá dentro? Todo mundo tem esse propósito, né? Então, assim, tem um propósito enquanto ferramenta de gestão que tem sido confundido com o propósito pessoal de uma existência, e que eu Sim. acho que é bom a gente dar essa separada. Porque fica É porque fica parecendo. a impressão que se você só... Que propósito, que tem a ver, sim, com amar o que você faz e ter satisfação pessoal, ela só existe se você for abrir a sua própria empresa, o que não é verdade. Exato, Né? E exato. fazer uma coisa completamente louca. Ah, vou ajudar as pessoas na Tanzânia
eu vou ser celebrante de casamentos, então não Exato. posso trabalhar numa empresa? Claro que você pode, você só tem que Exatamente. entender o porquê que Não, você está fazendo aquilo aí e se você aquilo te pensa, satisfaz. proctologia, não existe um proctologista com propósito. Porra, não é não? Aí fica difícil, Todo né? dia enfiar o dedo lá, será? Pô, isso é um propósito obscuro, no mínimo. Mas olha, Enfim. cara, mas olha quantas pessoas morreriam de câncer no colo se não Sim, existisse ele, total. né? Exatamente, exatamente. O que que acontece? Vamos lá, vamos dar uma remontada histórica aí. Tá. A questão da gestão e do propósito, eles se alinharam, claro que por conta da ótica do dinheiro, né? Você tem uma revolução industrial acontecendo, a linha de montagem pegando solta, todo mundo lá tendo sua função deslocada de um propósito. E aí, o que que foi o resultado disso? O resultado disso foi muita gente, muito funcionário não funcionando. Quem tem empresa aí vive isso. Funcionário que não funciona. Isso é falta de propósito, é claro. E aí o Sim. Peter Drucker, na verdade foi o Alfred Sloan, mas foi em 1920, então ninguém quis dar atenção para ele. Mas aí o Peter Drucker já em 1950 e alguma coisa, o Peter Drucker falou, galera, tá errado. A gente não pode falar que o cara só vai bater martelo. Ele tem que pensar no carro pronto, ele tem que entender qual é o objetivo, entendeu? Porque se a gente fica só na parte, a gente não entende o todo. Então, eu não sei que se eu prevaricar, se eu não for ao trabalho hoje, eu vou atrapalhar uma engrenagem e tal de um objetivo. Então, ele inventou o APO, que é a Administração por Objetivos. E lá em 1950, isso já foi mais do que o suficiente para fazer viradas assim enormes em empresas. Pelo simples fato do carinha saber qual é o contexto do que ele está fazendo ali. Então, quando vocês falam, o objetivo é que a nossa empresa agora venda mais do que a Ford. Aí, o pessoal vai para o trabalho falando assim, a gente vai vender mais do que a Ford. E isso daí dá um movimento emocional que gera o engajamento. É um senso de objetivo. A gente falou sobre isso quando a gente falou de mindset, né? As pessoas tendem a fazer com mais boa vontade quando você explica para elas o porquê daquilo, né? Qual é o objetivo, claro. Criança, quem tem filho, isso é um super exercício. Quando eles começam a questionar, mas por que eu tenho? Só porque você disse? Não faz sentido para mim. Então, você tende a fazer com mais boa vontade, ou querer, quando você entende o porquê que você está fazendo, claro, claro. E é aí que esse livro aqui é sensacional, Comece pelo Porquê, e que lá no TED não dá a menor noção, que é o seguinte, a gente agora vai voltar para um assuntinho do último, que, que são os gatilhos mentais. Porque o que que acontece? Gatilhos, foi o de gatilhos que a gente falou isso, verdade, Laurinha, foi o de gatilhos. Porque, olha só, vamos lá, quando a gente vai falar do nosso trabalho, a gente fala o que a gente faz. Peraí, repete, vamos lá. Nome do livro, Comece pelo porquê, do Simon Sinek. Enquanto a Laurinha fala, eu vou escrever aqui. Isso. O que acontece? Aqui ele explica como a gente pensa em relação ao nosso trabalho. Então, vamos lá. Como é que a gente apresenta uma empresa, né, ao mercado? É mais fácil para a gente apresentar o que a gente faz. Porque o que a gente faz é muito racional para a gente. A gente vai dizer, eu sou uma cerimonialista, eu atendo a noiva a qualquer hora, eu faço 3 reuniões. O que é o neocórtex? E a gente consegue, porque a gente tem linguagem para dizer o que. Quando a gente analisa com o neocórtex, a gente vai avaliar se essa cerimonialista faz mais horas ou menos horas, mas não é isso que vende. Porque, por exemplo, se o produto, o que a gente faz, fosse quem faz a venda, o computador Mac não venderia, porque ele nem sempre é melhor do que um PC. Né? O Motorola, às vezes você tem um celular melhor do que um iPhone. E por que compram o iPhone? Não é pelo o quê. O que a gente faz é a parte do nosso cérebro que consegue racionalizar. Mas a parte do nosso cérebro que engaja, que apaixona, que quer, que deseja, é o límbico, como a gente falou, né, no vídeo passado. E aí, vamos lá, o porquê, ele é muito difícil. Por quê? Me diz aí, Maria, por que você casou com seu marido? Você vai trazer o neocórtex para te dizer que ele é bonito, aí você fala, que idiota, eu não casei porque ele é bonito. Ah, porque ele é inteligente. Você vai tentar racionalizar.
você vai tentar dizer o quê. Verdade. Só que, na verdade, o que te fez querer o teu marido é o porquê. E o porquê, ele nasce numa parte do cérebro que não tem linguagem. Isso é muito doido, gente. Isso é muito importante da gente conhecer sobre a gente. A gente Eu tem ia que falar saber isso que agora. Por que que é tão difícil começar pelo porquê? Por causa de uma palavrinha dificílima pra gente. Autoconhecimento. Autoconhecimento agora virou uma palavra, né? Não tem mais hífen. Autoconhecimento. A gente acha que é facílimo. A gente pouco se conhece. Vem daí. Exatamente. Por isso é tão difícil falar o porquê. A gente não sabe. Não, e mesmo Muitas que a vezes. gente tenha um faro do porquê, é porque a gente difícil está há explicar. tantos anos acostumado com linguagem que a gente acredita que a gente é uma língua falada ou escrita. E a gente não é linguagem. A gente é muito mais complexo do que linguagem. E a linguagem, ela só opera no neocórtex. Ela é reducionista. Ela Ela é do reduz. raciocínio. Quando a gente fala, ai, eu quero expressar, mas não tenho palavras para dizer, vai além do É. que eu consigo expressar. Quantas vezes você sentiu isso na vida? Não é uma frase clichê. É, cara, o que eu estou sentindo é tão maior do que as palavras podem dar Exato. conta. Quantas vezes você sentiu isso? É isso, Não, a linguagem ela é sempre. reducionista. Sentimento Sempre, né? acontece no límbico. E o límbico, ele não trabalha a linguagem. Então, só quem trabalha a linguagem é o neocórtex. Ou seja, a linguagem, ela tem sempre um viés racional. Então, tudo que a gente fala, a gente está racionalizando o nosso sentimento. Então, a gente vai dizer que a gente escolheu tal marca porque eu gosto, porque é legal, porque eu me sinto bem. A gente vai ficar inventando, tentando racionalizar. Por isso que, inclusive, aqui o Comece pelo Porquê, o cara fala o seguinte: não adianta nada tu fazer pesquisa de opinião. Ah, porque você desejou a minha marca? Porque você vai ver o cara tentando racionalizar o límbico dele. E, de fato, a gente não acessa o porquê. Né? Só que o caso é o seguinte: o aparelho do nosso aparelho cerebral, ele é tão potente que ele quer te ajudar e te fazer progredir. Então, quando a gente, é aquele do gatilho mental, quando a gente hackeia o neocórtex, dando um porquê, o nosso cérebro tende a se sentir confortável e ir com esse movimento. Então, quando uma empresa ela tem um teor de propósito, que ela diz, não, eu não sou cerimonialista, o meu objetivo é fazer os casamentos mais perfeitos, é fazer o casamento mais bombado, eu tenho um desejo de que tudo saia... Quando você fala o sentimento que causa, você traz um propósito, né? O meu propósito era do Steve Jobs, é design, é resolver as coisas para todo mundo, ele quer, contrariar o establishment, né? E olha só, o cara faz computador. Por que o propósito, o porquê dele é ir contra o que está estabelecido? Então, assim, ele faz um computador único numa época que o pessoal queria muitas possibilidades, né? A gente vinha aí A gente fala, eu acho que a gente explica o porquê. A gente, quando fala em porquê, a gente tende a racionalizar. Tentar. A gente acha que explicar... Está muito ligado, explicar o porquê das coisas, a neocórtex. Qual é o motivo, me explica, qual é o racional, eu tenho que entender mais do que sentir. E aí, quando você passa para o sentimento, é por isso, quem já fez terapia aqui, dessas 20 pessoas, quantas vezes o teu terapeuta vira para você quando você está contando alguma coisa e fala assim, mas o que isso fez você sentir? Mas como que você se sentiu quando a pessoa disse isso? É isso. É ela tentando acessar algo que vai muito além do seu neocórtex, que é o límbico, que independente do que você deveria falar, qual foi a resposta que você deu, qual era o certo a se fazer, ela está preocupada em, mas o que você sentiu? Independente de qual foi a resposta que você deu, a ação que você tomou, o que você decidiu fazer. Antes, o que você sentiu? Ela sempre vai perguntar isso. Percebam. Por isso. Porque isso, de tudo, é o mais importante. É o mais importante. Âmago. É o âmago. Aquilo é o que vai definir como é que você vai agir daqui para frente, como é que você vai escolher fazer daqui para frente, como é que você vai mudar os hábitos daqui para frente, qual vai ser seu mindset daqui para frente. Por isso que propósito é muito além do que o povo fala que é encontrar o que você quer fazer na vida. Por isso que eu falei, vai rolar desconstrução aqui.
Por isso. Exatamente. E assim, é claro que existe esse outro propósito, né? Quando eu criei o Case-me B2B, eu alinhei os meus valores, os meus desejos, né? Porque propósito é isso. Qual é o meu propósito? É coisa difícil de você falar para alguém qual é o seu propósito. E a pessoa, quando não tem algo muito claro, aí a pessoa fica assim, barateando do tipo, então eu sou um merda, né? Eu não tenho propósito, eu não sou uma pessoa Isso. bacana, entendeu? Para mim não deu, essas pessoas são especiais. E eu, assim, eu tenho uma ligação muito grande com natureza e com bicho, mas eu nunca vivi essa realidade, além de ser uma turista nas fazendas da família da minha mãe. E eu sinto que meu propósito está ligado a questões ambientais, mas também a educação, coisa que eu botei a mão na massa. Então, assim, é um sentimento de Um que num sentimento. dia que eu tiver morando mais perto da natureza e trabalhando com educação, eu vou estar alinhada com o meu propósito. Só que aí o que hoje, e eu fiz esse trabalho de pensar, depois de ficar vendo a Maria Paula, de ficar gravando Case-me TV com a Maria Paula falando de propósito, eu falava, meu Deus do céu, eu não tenho jeito de trazer um pouco do meu propósito aqui para dentro? E aí, depois de muito pensar, o B2B aconteceu, porque ali, né, o meu desejo de educação e tal, com o propósito do Case-me, que é de formar o melhor país de mercado de casamento para a gente exportar um branding e fazer casamento brasileiro no mundo todo. Então, assim, eu não fico o tempo todo botando isso como um slogan do Case-me, mas as pessoas sabem qual é o propósito do Case-me, que é não Isso. ser panelinha, que é enlarguecer a roda, que é estamos todos juntos para melhorar juntos. Então, propósito é muito mais um borogodó, não sei, é algo que não tem nome. Não É algo adianta que não você tem ficar... nome. Se É projeto, é caminho, é É travessia, alinhamento é de desejo com ponte, é profissão, como alinhamento. você fala. É você fazer algo que pode ser o que a Laurinha fez. É você fazer algo que você sabe que vai te levar para um lugar que você deseja. Esse lugar aqui também é propósito. Porque eu estou fazendo isso aqui porque eu quero chegar lá. Você é infeliz fazendo isso? Temos um problema. Tem que rever. Tem uma questão. Mas não, eu estou fazendo. E a Laurinha, ela falava, mas eu não quero só ficar aqui falando de casamento. Parece algo fútil, parece superficial. Não quero só ficar dando notícia de casamento. Ela sempre falava isso. E ela é uma pessoa super profunda, super densa. Então, de que forma eu vou fazer? E aí ela encontrou uma forma diferente de falar de casamento. E isso é muito bom para todo mundo, para o entorno dela, pessoas que nunca se viram representadas porque às vezes tinham que ou não tinham grana para pagar para estar num site, num blog, ou porque não se identificavam, falaram, peraí, olha, você viu que tem um ali que você manda, que você conversa, que ela dá uma olhada e fala um pouco. Quando ela começa a falar da experiência dela com o mercado de casamento para pessoas que estão um pouquinho perdidas, gente que está querendo se renovar, não tem. Ela sempre amou trabalhar com educação. Será que o que ela faz não é uma educação? A gente fica muito preso a velhos conceitos. Educação não é professor na sala de aula com quadro negro. Pelo amor de Deus, esquece isso. Vamos expandir a consciência. Ela trabalhou com educação desde o início. Com Case-me B2B, mais ainda. Fica mais É mais claro pra direto, gente. né? É mais direto. Não, e Mas no Maria, Case-me já era. isso que você falou é bem interessante, do Não é pertencimento, fácil né? saber. Não é fácil saber, Claudinha. Você tem razão. Não é fácil saber. Não é fácil saber. Vamos. Não é fácil saber. A questão do pertencimento é muito legal. Isso, inclusive, isso tratando de empresa, né? Você conhece a história do John Kennedy, que foi visitar a NASA na época do Homem da Lua? Aí ele chegou lá na NASA passeando e aquela coisa protocolada, ele conhecendo as coisas e tal. E aí ele viu um faxineiro, cumprimentou o faxineiro e perguntou: o que o senhor está fazendo aí? E aí ele falou: eu estou ajudando o homem a voar para a Lua. E é isso, o faxineiro, ele tinha o senso de propósito. Ele sabia que ele fazia parte de uma equipe que tinha a intenção de ir para a Lua. Então, assim, existem trabalhos que são chatinhos, existem trabalhos que são temporariamente chatinhos. Tem algumas coisas aqui no meu trabalho que eu acho chata, aí eu passo por ela rápido. Mas quando você tem um senso de propósito, você fala: olha, a gente vai chegar naquele lugar. Aí essas coisas chatinhas, elas viram só um job que você faz e você flui, né? Porque você tem Isso. direção. A questão Tem do direção. propósito é que ele dá direção. Eu gosto muito de falar de propósito, lembrando Ai, dos tem uma frase casais. agora que eu anotei. Você falou direção.
E eu anotei uma frase, essa aqui, eu amo essa frase. Ai, Eu que não sei nem de querida Ana quem é, Paula ou se é de falando. alguém. Direção é mais importante do que velocidade. Sempre. Sempre. Se você não Com sabe para onde certeza. você vai, se você vai com Sai pressa, se você vai correndo pro rápido ou vai abismo. devagar, você vai correndo para o Né? abismo e Ih, eu já pode se fui correndo pro estabacar. abismo várias vezes, inclusive agarrado com alas. Quantas vezes? Não, e às vezes Ele assim, tá falando com porque gente, né? todo mundo está fazendo. Eu acho bonitinho porque o Wallace botou aqui assim, tem coisas que a Laura me ensinou que ela nem imagina que eu guardei e evoluir. Isso não é educação, isso não é ensinar, isso não é mudar a vida de alguém, isso não é mudar o seu entorno. E aí as pessoas acham que mudar o mundo é abrir uma ONG e salvar crianças na África. Não! Não. Mudar Todos o os seu tipos de salvo. entorno, mudar o seu entorno é mudar o mundo. Quantas Se pessoas você salvar, se influenciou? mudar, já é mudar o mundo. Se Com mudar, certeza. claro. Aí, porque senão você fala, pô, a dona de casa não tem nenhum objetivo. A mãe de 3 filhos cuidando dos filhos. O quê? Se ela estiver preparando ali 3 filhos que vão ser um puta de um legado pro mundo, ela tá fazendo um trabalho absurdo, enorme. Maior do que muita gente que tá presa. Cara, outro E dia ela eu mesma. quase botei no Telegram, eu não botei, tá gravado, mas eu não quis botar porque é muito bobo. Mas eu tava lavando uma panela e aí eu tive um insight filosófico com a panela. Porque eu tenho umas bobagens, assim, eu que cuido da minha casa e eu gosto da bunda da panela completamente limpa. E eu fico com uma idiotice de que a gente mostra que é caprichoso ou não pela bunda da panela. Porque, ai, uma bobagem. E aí eu tava lá fazendo isso e gastando um tempão. E eu tinha muita coisa pra fazer nesse dia. E eu gasto tempo com a bunda da panela. É prioridade. Aí eu falei, pô, é prioridade na minha vida isso? Aí eu fiquei muito tempo pensando nisso, porque eu falei, cara, não é, eu vou lá trabalhar. Porque eu tenho muita coisa séria pra fazer, eu fico aqui com essa idiotice que eu enfiei na cabeça. E aí depois eu pensei, idiotice não, eu cuido da minha casa. Com carinho e com cuidado. A bunda da panela é mais importante do que o meu trabalho. E aí eu fiquei nessa. É ou não é? O que é mais importante? A nossa vida privada, o que a gente vive aqui no dia a dia ou o trabalho? Isso também tem a ver com o senso de propósito. Porque se você falar que uma dona de casa é uma pessoa sem propósito, ela está cuidando da vida dela. Ela está cuidando do clã dela. Ela está dando uma condição dos filhos dela terem o cabrinho dela. Assim, eu acho que mãe que está o tempo todo agarrando pintinho, mata, sufoca pintinho. Mas tirando essa questão de sufocar pintinho, ficou uma frase esquisita, mas eu acho que a gente tem que entender que propósito não é só trabalho também. Hoje está tudo muito misturado. E começa no autoconhecimento. Você falou, cara, eu me sinto bem limpando a panela. E aí você vai estar melhor, você vai estar mais leve. O Freud tem uma pergunta provocativa que diz assim, qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, maravilhoso isso. Assume, né? Freud, né? Freud foda, pra variar. E aí, é verdade isso. Então, se eu tô desordenada, se vai te deixar desordenada mentalmente, ver que aquele fundo daquela panela tá sujo, isso vai te atrapalhar em outras instâncias, né? Isso vai talvez te impactar. Então, deixa eu limpar. Saber que ela tá brilhando lá faz diferença para mim. E as minhas filhas e o meu marido e o meu ambiente de casa pode nem se ligar, mas deixa eles mais felizes também, saber que tá... mas é por você. Por isso que eu digo que é muito mais o autoconhecimento. Se a pessoa falar em propósito sem falar de autoconhecimento, desconfie. Tem algo esquisito. Porque você tem que se conhecer para saber, para falar de missão, paixão, profissão, você tem que... Vocação, né? Ai, que Maria, são os mas quatro eu lá. senti isso muito difícil para conhecer. mim. Eu não era uma pessoa... Eu nunca fui uma pessoa especial, nem muito inteligente, nem muito... Vocês hoje me qualificam um pouco mais, porque eu acho que agora eu estudei um pouco mais por conta do caso e coisas técnicas assim. Se bem que eu sempre estudei. Não é essa a questão. A questão é que eu não me sentia com um propósito ou com uma... Entendeu? Com alguma coisa assim. E aí depois eu fui vendo que a verdade é que eu não fazia leitura, porque eu sempre tive. Eu quero, né, montar uma escola no método Paulo Freire, etc e tal. Mas sabe quando... Sabe quando você acha que você não tem um propósito? Quando você fica achando que o que você pensa é sonho. Que não vai ser realizado, porque você é uma pessoa só. Qual é a condição de eu criar uma escola hoje no método Paulo Freire e misturar? É meio longe mesmo. Às vezes os propósitos, eles nascem com uma flecha muito longe. E aí você só fica com uma sensação de que você é um ilusionista, entendeu?
Sabe esses filmes de um cara que fica falando que vai fazer alguma coisa a vida inteira muito grandiosa e na verdade não faz nada? Eu Sim. achei que eu fosse ser essa pessoa. Porque, entendeu? Eu tenho flechas muito longas. E aí, eu arrumei a louca da Bia, que resolveu curtir comigo a flecha longa. Então, assim, o Casme, ele é longo. E tudo bem, porque eu acho que o propósito, ele começa a criar a vibração necessária quando ele deixa de ser um sonho maluco que você fala, tá, Laura, se coloca no seu lugar, você não vai conseguir fazer isso. Quando você fala, não, juntei 3 loucos aqui, neguinho tá acreditando no que eu tô falando, e se? E vambora, vamos. Aí vem aquela vontade de não saber como e ir seguindo. Você sabia como saía? Você era super executiva, maravilhosa, mandando no marketing de grandes empresas. Como é que você olharia a tua vida pelo buraco da fechadura sendo celebrante de casamento? Em algum momento, o teu propósito era só um sonho bizarro de menina mimada que está reclamando do trabalho que conseguiu ter. Correto? Você fala, poxa, Total. eu me estabilizei aqui. Agora o meu propósito é dar adeus para tudo que eu conquistei e aturar a gente. Não, e tem um cara que fica muito no nosso caminho, né? Você consegue chutar? Tem 3 letrinhas. Ah, esse cara tá sempre no nosso caminho, o ego, né? Ah, o sim. ego, ele é uma arapuca danada. E aí você pensa, peraí, né? Eu tô aqui estabilizada, bam, 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 empresa, fazendo, acontecendo, ganhando dinheiro, fiz tudo para chegar aqui. Aí é muito difícil admitir para você mesmo que você fala, pô, eu tomei um caminho que 20 anos que era o errado. E aí outra desconstrução, não era o errado. Era o caminho daquele momento. E que te levou para esse, eu arrisco dizer. Eu não seria, muito provavelmente, uma excelente celebrante, ou sequer seria uma celebrante 10 anos antes ou 5 anos antes. Foi naquele momento. O momento que acontece é o momento certo. Então, tem um ego que fica martelando ali na gente. Então, os caminhos que você tomou, é porque todo mundo fica imaginando, alguém botou assim, patuar eventos, eu fico procurando um mega propósito. Coragem também, Bebel, coragem também. Você não precisa ter um mega propósito. Você pode ter um super enorme e aí você vai construindo com os menores até chegar no grande, que a Laurinha está fazendo, né? A gente não precisa ter algo muito enorme e a gente também não precisa ter vergonha se ele não for enorme, porque a gente foi doutrinado a achar que sonho é uma coisa big. Então, se não for para ser o Steve Jobs, então deixa eu ficar aqui na minha mortalidade. Tem sonho grande, né? O Pedro Paulo Lemann botou muito isso, né, nessa geração, né? Que tem o sonho tem que ser grande e tal. Pode ser. O Lemann é um dos caras que ajudou a construir essa ideia de que tem que ser grande. Ele não tem que ser grande. Ele tem que ser do tamanho que te faz bem, do tamanho que te satisfaz, do tamanho que te faz feliz. Não tem tamanho, não tem maior ou pior. Então a gente também é doutrinado a achar que sonho tem que ser gigante. Não tem que ser gigante. Ele tem que ser do seu tamanho. Tem uma propaganda maravilhosa na época do Fusca falando sonho pequeno, que é muito bom. Depois eu fiz um texto sobre isso. Que é falando do Fusca e tal, não sei o quê. Ela ganhou todos os prêmios em Cannes, eu conheço por causa do meu marido, e era sonho pequeno. Então, tem que tomar cuidado, a sonhar pequeno, a sonhar com o logo depois. Criança tem muito disso. Ela deseja, ela fala do agora, ela deseja aquela coisa que está ali, e ela vai construindo de pouco em pouco. Eu acho esse pensamento delicioso. Meu filho não está pensando como é que vai ser no ano que vem, ele está pensando como é que vai ser agora na escola. Que lindo! Como é que vai ser para ele escrever o texto que a professora pediu, porque ele escreve devagar. Lindo, lindo. Ele não está pensando se a vacina chega em julho. Então, pensa pequeno às vezes. Agora, olha só. Fica ansioso. Olha que curioso. A minha mãe está escrevendo aqui que ela ficou, né? Ela com 19 anos, uma vidinha super fácil, super mimada e tal. Ela pensaria que daqui a pouco tempo ela ia estar viúva, cuidando de 5 filhos sozinha no Rio de Janeiro. E aí ela fala que os propósitos às vezes caem na nossa cabeça e o jeito é ir em frente. Madrecita, nada disso. Você tem um propósito que sempre teve, você conta pra gente. Que você ficava afim de um menino, você perguntava, você é fazendeiro? Porque se for eu nem beijo. A minha mãe queria ir ou para Rio, ou para São Paulo, ou para Nova York, ou para Paris. Ela nunca quis ser uma menina do interior. A minha mãe sempre teve o propósito de ganhar o mundo, entendeu? Então, assim, você é super propositada, dona Thaís, completamente. Também acho. Entendeu? Também acho. Nunca dá ré, ela sempre avança, ela é uma pessoa à frente do tempo dela sempre. Muito guardadora da liberdade. Muito visionária. Muito visionária. Liberdade lá em casa, eu já tive que... A gente escondia
dos meninos às nossas farras, porque a minha mãe era completamente a favor da liberdade. Então, assim, a minha mãe tinha um propósito que sustentou a vida difícil que ela teve aqui. Porque o que faria uma dondoca, que era o nome que a gente chamava mulheres como a minha mãe na época, fariam no Rio de Janeiro tendo que sustentar, que não foi fácil. Minha mãe passou um bocado, mesmo tendo família rica. E ela poderia ter sido Lady Di em Poços de Caldas, entendeu? E não escolheu isso. Então, assim, só um propósito faz isso. É verdade. Só um propósito segura a gente numa tarefa. E foi por isso que o Peter Drucker, ele quebrou com o padrão lá da escala industrial de serviços, porque ele falou, enquanto o chão de fábrica não souber por que eles estão fazendo aquilo, eles vão faltar, eles vão prevaricar, o rendimento vai ser menor. Então, assim, às vezes, quando a gente sabe o porquê da gente estar fazendo... A Bebel aqui, porque a gente estava falando, ela botou um depoimento ali e uma frase, eu estava pensando nela. A Bebel já teve, né, um outro buffet, ficou super famoso, o Alecrim. Ela tomou uma outra vontade de fazer uma coisa muito mais autoral e difícil, porque provavelmente é mais caro, com um público, né, mais rigoroso, etc e tal. E, cara, duvido muito que não dê certo. Você vê pelo Instagram dela que aquilo lá tem propósito. O propósito, ele traz diferenciação. Porque quem tem propósito, sonha, fica imaginando, tem tesão. Imagina uma pessoa que faz um trabalho porque é obrigado a fazer e uma pessoa que faz um trabalho porque tem vontade de fazer. É muito diferente. Mas eu queria pegar o gancho da tua mãe. Tem uma outra frase que eu amo também, que é do Churchill, que é outro fodarástico também. Ele fala assim, não é suficiente viver. A gente deveria estar determinado a viver por algo. E é isso, né? Não é só estar aqui, a gente tem que estar aqui por alguma coisa. A tua mãe falou algo que eu queria muito falar nessa live, que é o seguinte, também existe a ideia errada e pré-concebida de que você tem que descobrir o seu propósito, saber exatamente qual é ele, para ir atrás dele, né? E aí todo mundo que não tem essa clareza e que não encontra fala, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Estou completamente perdido aqui, como é que eu começo? Muitas vezes ele cai para você. A tua mãe falou isso, cai na nossa cabeça, ela falou de uma forma, mas isso é verdade. Às vezes você está fazendo algo que você fala, ih, caramba, gostei disso aqui. Você primeiro arrisca, você primeiro entende. Isso é uma outra coisa que terapia faz muito. E tem que entender o que você não gosta primeiro. O que você não curte, o que não é legal, mais do que o que você gosta. E aí você vai entendendo o que você não está feliz, não está curtindo, não está satisfazendo, não está fazendo a diferença. E aí você começa a atirar em direções. E tudo bem. E tudo bem. Você não tem que um dia sentar, é fundamental, né? experimentar, é tudo MVP, errar, mínimo cair. viável possível. Por isso que a gente fala, é processo. Por isso que a gente fala, é travessia, é caminho, não é destino, gente. Porque você vai, às vezes é por acaso. Ó, a Beca que tá aqui, que aliás falou uma coisa super fofa. Cadê ela? Ela falou, meu marido diz que o sonho dele é apenas dar tudo que pode para os nossos filhos ter uma família feliz. Tem propósito mais lindo que esse? Não tem! Isso Dantas, é muito legal. Isabela, Maria Paula, minha xará, tem uma galera boa aqui. Claudinha, agora, saudade. Mas isso assim, é muito legal. Ele pode cair. A Beca foi mas isso, ele ela pode celebrou. Uma hora não aguentar mais do trabalho dele. Se você achar algo que você ama, você se agarra naquilo, entendeu? Quando eu celebrei pela primeira vez, era uma tentativa, Laurinha, eu não sabia. Eu podia aqui contar uma história lindona para vocês e falar, gente, eu um dia pensei, por que não celebrar profissionalmente, já que eu adoro isso? E aí Não. O dia que eu celebrei profissionalmente pela primeira vez, eu falei, eu podia ter feito aquilo e falado, ai, Alê, não foi. Não foi. Não foi o tesão que eu achei que seria. Cara, quando terminou, eu olhei para ele e falei, fudeu, foi essa a palavra. Então eu fiz primeiro para entender. Quantas pessoas, eu vou fazer curso de maquiagem, eu vou fazer curso, vai experimentando. Eu dei a cagada monstra da primeira coisa que eu fui experimentar. Eu falei, Maria, mas você já experimentava, né? Você já fazia para as amigas. Eu fazia para os amigos. Eu não, e outra, conhecia, né, gente? te conhecia como cliente e já sabia que você escrevia textos, não só de publicidade. Então, assim, você é poeta, Maria, há muito tempo. Isso é claro, né? E isso tem muito a ver com o Ikigai. Isso tem a ver com o autoconhecimento, que é uma ferramenta boa, porque ela fala, são essas perguntas que a gente tem que fazer para a gente mesmo, né?
que que eu começo? Como é que eu começo aqui? Eu vou fazer culinária, eu vou fazer um curso de escrita criativa, para onde eu vou? Perdidona. E aí você deveria se fazer as perguntas que são: o que você faz bem? O que que você acha que você faz bem? O que que as pessoas dizem que você faz super bem? Aí é isso, pô, eu escrevo bem. Eu escrevo bem, leio pra caramba. E aí, o que que você curte fazer? Cara, eu gosto de cozinhar, me faz bem, é uma terapia. Quando eu tô na cozinha, eu me sinto benzão. Ah, você se sente. E é isso. Aí depois você vai para coisas maiores, que é o que você acha que o mundo precisa, por que que o mundo seria melhor você fazendo o que você está fazendo, e o que que você pode ser pago, né? E bem pago por isso, que tem que vir depois. As pessoas começam sempre inversamente. Né? O que que eu posso ser bem pago para fazer? O que que eu vou ser bem cedido? O que que eu vou sustentar minha família? O que que eu vou ter independência? E aí começa errado. Agora a gente está vindo de uma geração que está começando a perguntar o certo, começando pelo porquê. O que que eu amo fazer? O que que me Ô faz bem? Maria, você não acha que é possível fazer um paralelo nos casamentos que eram arranjados e agora são por amor? Porque numa época Também. em que você tinha um casamento arranjado, era comum você falar assim: depois acostuma, não, o começo é mais difícil, depois vocês vão ver, tenha paciência. E a gente tem isso no trabalho, né? Trabalho é um job, a gente tinha um trabalho que era para suprir a nossa vida. Ah, não gosto do meu trabalho. Deixa de ser bobo, meu filho, é o seu trabalho, você está empregado, né? Acostuma aí, Isso. daqui a pouco você acostuma. E aí, Para no de momento, reclamar, né? Para de reclamar que você está bem, está ganhando dinheiro, tem muita acostuma. gente desempregada. Exatamente. E aí teve um momento, quando começou a poder casar por amor, quem é que vai querer casar por arranjo? Não teve mais quem quisesse. Entendeu? E eu acho que é isso. Hoje, quando você trabalha como gosta de algo, fica impossível fazer essa volta a um trabalho que seja só por questão de grana. Eu acho que a gente está vivendo esse movimento igualzinho existiu no amor. Daqui a pouco vai ser impensável você fazer um trabalho, um subjob só pelo subjob. Eu acho que você vai falar: olha, Isso. eu estou fazendo, eu sou, sei lá, designer de um site aí, é o meu job part-time. 6 horas eu faço isso para sustentar o meu hobby. Porque nem sempre o dinheiro vem do seu propósito. Às vezes você faz um Verdade. propósito alinhado, tipo, eu sou surfista. Eu vou. Eu não entendo nada de surf, posso dar uma ideia ruim. Mas eu tô aqui shapeando lá a prancha para vender. Não é o que eu amo é surfar. Mas eu faço isso para me sobrar tempo e vou surfar. Então você faz esse trabalho porque Perfeito. tem um propósito, né? Então, Isso, assim, você fez isso uma época e tudo bem. Outra e coisa que a tudo gente tem bem. que desmistificar. O Warren Buffett tem aquela pergunta clássica que é da onde surge muito papo de propósito, que eu discordo um pouco, que é: o que você faria se você não precisasse de grana, né? Se você Isso, não não precisasse ganhasse nada trabalhar. para isso. E aí é o seguinte, tem a ver sim, porque em última instância você parar para pensar, você continuaria educando pessoas ou trabalharia com educação sem ganhar Com nada se você certeza. fosse uma puta de uma herdeira. E Eu ia aí amar fazer isso. se hoje herdasse sei lá, uma quantia bilionária, eu continuaria celebrando. Talvez fizesse um pouquinho menos, Ah, porque eu trabalho sério? todo fim de semana, mas eu não ia conseguir ficar sempre, porque eu adoro isso, me faz bem, é um momento que eu me sinto muito bem. Então, isso é Energizada, né? importante, energizado. Então, isso te alimenta, isso te faz bem. Então, tem a ver sim, mas nem só isso. Você pode fazer algo que seja para alimentar ou dar gasolina para você conquistar o que você quer. E muita gente acha que não, você já começa fazendo o que você ama. Beca falou, aquela que. Meu nome Assim, significa aquela que une pessoas. Minha mãe diz que meu propósito estava já traçado desde que eu nasci. Ah, Beca, eu tenho uma história linda disso também, olha que legal. Eu nasci no dia de São Valentim, que é dia 14 de fevereiro, que é o Valentine's Day no resto do mundo, só não é no Brasil, que é 12 de junho. E aí eu descobri, pesquisando sobre ele, que ele foi o primeiro celebrante da história. Ele foi um padre que foi excomungado da igreja porque resolveu casar as pessoas em segredo por amor. Pessoas que não necessariamente podiam ser casadas e tal, mas que queriam se casar por amor. Ele começou a fazer isso em praça pública e tal, e ele foi morto por isso. Ele é o São Valentim, por isso que existe o dia de São Valentim. Ele foi o primeiro celebrante da história. E eu falei, caraca! Aí nessa hora tudo vira que sinal, né? maneiro. Então, e a gente descobre depois, né? Não tem uma estrela guia ali guiando os 3 reis magos na nossa vida. Não, não tem. Então a gente faz e depois descobre o porquê das coisas. O caramba, olha como fazia sentido mesmo. Mas Exato. primeiro, mas É primeiro a gente connecting the vai dots, testar. né? A gente conecta os pontos olhando para trás. Ô, André, fiquei Isso. curiosa. Se eu ganhasse na loteria, eu investiria nos meus sonhos, mas voltados a trabalho, com certeza.
Mas quais são os seus sonhos atrelados ao trabalho? Conta aí, André. Conta aí, né? Porque assim, eu com certeza eu ia trabalhar, eu gosto de trabalhar. Eu sou workaholic, eu A tua gosto mãe de botou trabalhar. isso. Se eu ganhasse a loteria, eu continuaria trabalhando. Adoro. Dá pra ver que ela ama, né? Você sabe que a pessoa ama. Eu acostumei isso com a minha mãe. Eu acho que o trabalho vestiu a nossa rotina de um modo. Mas eu gosto da desconstrução disso, sabia? Do que é o trabalho, né? Seja ele qual for. Dessa obrigação, assim, porque a gente tem uma moralidade ligada ao trabalho árduo, correto? Só que eu trabalho arduamente, mas eu acho também que é muito normal se você organiza a tua vida para ter uma vida equilibrada. Eu aprendi muito com a minha família aqui, tento aprender mais, né? Aprendi pouco diante do que eu quero aprender, que é ter calma para viver a plenitude da vida mesmo. E não ficar o tempo todo indo adiante, querendo ir adiante, levando... né? Eu tô sempre querendo conquistar coisas, eu sou muito conquistadeira. E às vezes a gente também precisa só relaxar e aproveitar a vida, né? Em família e etc e tal. Então, acho que o Você ócio... sabe que eu tinha, Laurinha, um preconceito super feio, assim, por causa da minha mãe também, de não respeitar quem não trabalha. Eu nunca respeitei quem não trabalhava. Eu vou confessar isso aqui pra você, pra quem tá aqui. Eu achava estranho. Mas é uma desconstrução de algo que veio da nossa... dessa nossa geração mesmo. Revolução Industrial, trabalho. A gente vive muito tempo pro nosso trabalho. Muitas horas do dia pro trabalho. E eu acho que isso vai mudar. A gente tem que saber quem é a gente sem o trabalho. Eu acho que o nosso propósito, ele, claro, pode estar ligado Mas ele não ao trabalho. define a gente também, de alguma forma, Laurinha? Porque o meu trabalho me define. A mim, com certeza. Eu aprendi com a minha mãe que trabalho define a gente. Por isso que eu achava que pessoas que não trabalhavam, elas não têm um senso de propósito, porque elas estão aqui. O mundo não precisa dela. Eu concordo com aquela frase que não diz são que interessantes. Eu achava que elas não eram interessantes. Eu também. Eu também. Será que isso é errado? A gente quer tão eu acho que pensamento o errado é o libertador. de trabalho. Porque trabalho no sentido de eu me debruço sobre. De repente, o trabalho de uma mãe é um trabalho. Se ela se debruça sobre, entendeu? Puta de um trabalho. Exatamente. A gente é muito preconceituoso, sem dúvida nenhuma. Eu também sou. Eu não gosto, eu não admiraria um homem que não trabalha, eu teria dificuldade. E ao mesmo tempo eu sou completamente ambígua, porque o meu sonho é não precisar que meu marido trabalhe para que a gente possa... Mas aí talvez não seja trabalho. Talvez a palavra, você falou certo, é a definição da palavra trabalho. Talvez seja alguém que não produz nada. Que não produz nada. Não, mas aí o assunto é criatividade. Aí é outra coisa, né? Eu acho que nós somos homodeus, né? Porque a gente cria. A formiga, ela nunca vai se sentir em deficiência contra a irmã da formiga não causa inveja. A gente tem a necessidade de criar. E quando a gente não cria e não acha bom o que a gente cria, a gente começa a se achar em defasagem aos outros, porque a gente é um ser que cria. Então, se a gente não tem um canal em que a gente pode dar vazão à nossa criatividade mesmo, a nossa... Eu acho assim... o que a abelha faz? Mel. O que o homem faz? Cria. Nós somos criativos. Eu acho que essa é a nossa característica única. Então, a gente precisa criar, seja arte, seja uma família, seja um trabalho. A nossa cognição e as nossas ações, elas têm que estar em movimento. Então, você assim, falou uma coisa de... a gente tem... Eu anotei aqui até que o segredo da satisfação, né, ou em última instância da produtividade, que vem também da satisfação e do entendimento do que você está fazendo, ela está ligada a 3 necessidades essencialmente humanas. Você acabou de falar uma delas. Primeiro, a autonomia, né, independência, autonomia. A segunda, aprender e criar coisas novas. Foi exatamente o que a Laurinha falou agora. E a terceira, melhorar o mundo para nós e para os outros. Então, outra desconstrução. Você tem que melhorar. Não é ser egoísta querer melhorar o seu mundo primeiro. Porque quando você melhora o seu mundo primeiro, você consegue ou você está mais apta a melhorar o teu entorno, o que te cerca, o mundo ao seu redor. Então, as pessoas também têm isso. Mas eu quero, mas é uma coisa muito egoísta. É para minha satisfação, é para eu ser feliz. É uma coisa indulgente, autoindulgência. Não, não é. Por que quando cai lá no avião, ela manda primeiro colocar em você para depois no seu filho? Né, as máscaras lá de ar.
Por isso. Então, primeiro você melhora, você quer melhorar sim o mundo para você, para depois melhorar ele para os outros. Até porque se você é muito feliz fazendo algo que você faz, a tendência é que você melhore o seu entorno, né? Você vai estar melhor, você vai estar bem, você vai satisfazer quem te cerca. Então, a Laurinha falou de uma das 3 motivações, necessidades essencialmente humanas. Pô, tô até aberta nessa página. Sabe a pirâmide de Maslow? Sim. Tá ligada? Então, a gente começa tendo necessidades fisiológicas, né? A gente precisa não sentir frio, a gente precisa se alimentar, a gente precisa dessas coisas. Depois de que a gente está guardado disso, a gente precisa de segurança. Né? Eu tô alimentado, tudo a gente quer segurança. Na sequência, a gente quer amor e relacionamentos. Depois que eu já estou segura, eu já não estou com medo de morrer aqui, eu já tenho alguma segurança, a gente busca amor e relacionamentos. Depois a gente busca estima, a gente quer que amem a gente quer ser, né, uma parte querida do nosso ecossistema. E Sim. No último, na pirâmidezinha final, é que vem a autorrealização. E essa autorrealização vem dessa possibilidade da gente realizar algo na vida. E aí o nosso condicionamento social volta isso para o trabalho. Porque se você vai realizar o que na sua vida se não for um trabalho? Você vai realizar a construção dos seus filhos? Não, eles estão fazendo, é a vida deles, é a construção. Você dá em casa, é uma questão mais de casa, não é um ofício. Então, assim, eu acho que o propósito ele não precisa ser um trabalho, mas ele é necessário. E propósito não é cuidar do outro, como você bem disse. Propósito tem a ver com algo completamente individual e intransferível. Se o seu propósito é seu filho, coitado do seu filho. Verdade, eu tenho uma pena dele danada. E aí você acha que você é uma ótima mãe porque você está microgerenciando todas as horas, todas as atitudes, tudo. E o que acontece com isso? Que é muito grave. Eu vi um podcast que tem um nome horrível, que é Suicídio na Infância, e dizia, na adolescência, e que dizia que a coisa mais séria é o seguinte: quando a gente microgerencia o nosso filho, sabe aquela típica família que no final de semana a mãe tem que propor as brincadeiras? Então, se a mãe não propõe, vou num lugar, vou fazer um passeio, ou vou trazer um amigo, se não propõe o tempo todo nada, a mãe se sente culpada e quer microgerenciar tudo, essa criança ela não fica sozinha. E aí ela não sente qual é o desejo dela, de que ela quer brincar, o que ela quer fazer. E aí ela não consegue ter esse autoconhecimento básico. Porque o que ela deseja é o que a mãe deseja para ela. O que ela vai fazer é o que a mãe diz que é para ela fazer. Então ela não tem liberdade nenhuma para gerenciar o próprio tempo, a própria higiene, os próprios desejos. E o desejo é o mais complicado. Foda-se a higiene, as responsabilidades. Isso é o de menos. Isso dá em menino mimado, isso é problema zero. O problema maior é você não saber o que te move, o que você deseja. Eu não sei o que eu gosto de brincar. Minha mãe me manda brincar de dado, minha mãe me manda brincar de Lego. E isso é muito complicado, né? Verdade. A gente não saber, e aí daí vem essa coisa que a gente tem, a dificuldade de se conhecer. Porque parece óbvio, mas é uma senhora de uma barreira para atingir propósito. É você não se conhecer, é você fazer o que todo mundo está fazendo, ou desejar o mesmo que o outro deseja, porque aquilo é o que parece bom, ou ir para onde todo mundo está indo, ou o que a tua minha mãe mãe está melhor. falando aqui. Quando o propósito não é nosso e a gente é obrigado a adotar o do outro, a gente sofre com essa responsabilidade, porque não é nosso. Né? Não veio da gente. E quando isso acontece com criança, é mais sério ainda, porque ela não tem ainda uma experiência para dizer: me larga, mãe. Eu não quero o que você quer para mim, sai. Aí, graças a Deus, tem crianças revoltadas, entendeu? Que começam a jogar isso para fora de várias formas. Mas tem uma frase muito boa a ver com isso, que é que eu falo pro meu filho: se precisa forçar, não é o seu tamanho. Então eu volto para a pirâmide de Maslow. Tem coisa que ele tem que fazer porque eu estou dizendo e ponto. Ele não tem discernimento para saber se é bom e eu já. Então você vai
comer o seu almoço inteiro, você vai tomar Isso. banho, você vai para a escola, porque É o que tem que ser feito. Agora, assim, vai brincar de Lego, ou eu vou brincar de boneco, ou eu vou brincar de avião? Cara, é isso. Eu acho que essa coisa, você não precisa, se precisa forçar, não é o seu tamanho. Ele vale para tudo, ele vale para sapato, ele vale para roupa, ele vale para relacionamento, ele vale para educação. Se você tá forçando demais, é porque não é ali. Então, cara, eu não curto Lego. Ah, mas Lego é bom para desenvolver a inteligência. Tem outras coisas. Quebra-cabeça, outros jogos de tabuleiro, ou que vai desenvolver. Então, Não, e fala, a meu gente filho, tem o que você gosta, né? Não isso, a compra gente não tudo, faz a roupa pergunta. vem pra... Né? Fala, escolhe, vamos conversar. Mas, meu filho, você tá escolhendo, jura que você quer uma camisa laranja, meu filho? Pensa em você entrando na festa de camisa laranja, isso vai dar certo? Ai, mãe, não Isso sei aí. se vai dar certo, mas eu queria usar. Aí você fala, pô, meu filho é ousadão. Aí depois você descobre que teu filho, que você achou que fosse ser bege, é laranja com verde limão. E como é que você vai saber se você nunca deixar o teu filho escolher o laranja com verde limão? Lá em casa era uma dificuldade, porque minha mãe é toda fashion, né? Ela combina o óculos com a roupa, com não sei o Maravilhosa, quê, adoro, nananana. adoro. E eu, quando era criança, eu não tinha a menor condição, e ainda não tenho muita, mas melhorei um pouco, de combinar roupa. Então, na época, misturar rosa e vermelho não era legal. Hoje tá maneiro. Mas na época não Super. era. E a minha mãe falava assim, minha filha, você não tem jeito de acertar. Isso aqui não combina com isso. Isso aqui não combina com isso. Até hoje, eu tenho uma saia que toda hora ela reclama que eu não sei combinar nada com ela, que eu ando totalmente desengonçada. Mas é isso. A gente tem que ter os nossos desengonçados. Que é Essa é outra pessoal palavra e que prejudica. transferir. Julgamento. A gente falou do Julgamento. ego, que é um super inimigo nessa jornada. Uma outra, não é inimigo não, mas é uma arapuca, né? Que a gente tem que ficar ligado. Outra é o julgamento. O julgamento externo. A nossa cobrança, a Beca falou, me cobro muito. Se tem um dia que eu não produzo muito, eu já fico chateada. Não se cobre tanto, porque aí tem um dia que você vai produzir muito mais do que você imagina e fala, opa, hoje o negócio pegou. Criatividade precisa do ócio. Isso aí. A gente a gente fez uma live aqui sobre produtividade. A gente tem que conhecer o movimento de expansão e contração, expansão e contração. Virar refém. Olha, essa coisa de obrigação não rende muito. Tem muita gente que tem na obrigação, eu vou postar todo dia, tal hora. Pode postar todo dia se isso for fluido para você. Agora, quando você vive uma obrigação e você não aceita os movimentos, você vira um cara mecânico. Aí o propósito desaparece. Aí você vai começar a se revelar com o que e o como. A minha empresa faz isso, eu faço aquilo. Porque o propósito, ele começa a ficar embotado. Quando você vive só de obrigação, e aí você não cumpre com a obrigação e se sente culpado, se você se sente culpado, tem ajuste para fazer. Porque se você está cumprindo com o teu... Por exemplo, a Maria, ela cumpre o objetivo dela. Ela faz cerimônias maravilhosas, ela conta histórias de amor. Então, se uma hora ela hoje não vai postar, vai cuidar da vida dela, o propósito dela não está desmoronando. Ele não vira uma espuma no vento. A única coisa que vira espuma no vento é o que não está muito consistente. É o que não está consistente. Então, e aí assim, a onda leva, o vento leva. É isso aí. Cara, a tua mãe continua implicando com as roupas da Laura. Isso é uma loucura, gente. Paty Keller, Piccione, Bebel, Chiavari, Tássia, o povo que entrou agora. É aquela legal. história, quando o laço vira no apertado, precisa folgar. Isso aí, André. Tem que folgar. Isso aí. Exatamente. Gente, olha que ótima tem que folgar, história oscilar. Não sei se vocês conhecem a história do Zuckerberg, quando ele ainda não tinha nem feito o IPO dele. Ele estava com o Facebook, e o Facebook com uma carinha de que não ia rolar. Ele já estava dando uma queda lá no início, ele não tinha nem aberto a bolsa. E aí, acho que foi o MySpace, quis comprar por 1 bilhão. E foi na época, assim, a compra do século e todo mundo, claro que o cara vai vender, porque naquela época se achava ainda que a vida ia ser muito curta das redes sociais por conta da história lá do... Tem no filme essa cena, o Justin Timberlake se reunindo com ele, lembra? Não lembro, viu o filme, não tem memória. O cara do MySpace é o Justin Timberlake no filme. E aí quer o cara por 1 bilhão e o cara não vende. E aí o Larry Page ficou achando muito esquisito, falou, eu quero conversar com esse garoto, essa criança aí é muito esquisita. Aí chamou o Zuckerberg para um papo, Larry Page e Zuckerberg, que delícia. Aí o cara perguntou, mas vem cá, por que tu não vendeu, você tá louco? Aí ele falou assim, não, ele queria comprar um produto meu, ele queria comprar o que eu faço. O que eu faço, e ele tinha vindo de vários fracassos.
Ele tentou fazer uma coisa lá, não deu certo, um app que ele jogou todo no lixo, que, enfim, ele tava fazendo só cagada e tava dando naufrágio o tempo todo. E aí ele virou pro Larry Page e falou assim, não, ele tá querendo comprar o que eu faço. O que eu faço vale alguns bilhões, poderia vender. Mas ele está comprando a minha companhia. A minha companhia, o time que eu mantei, o propósito alinhado que esse pessoal tem de um dia fazer a melhor rede social do mundo, isso vale centenas de bilhões. E isso ele não vai comprar. Então, ele não vendeu o que eles faziam, que era o Facebook. Porque o que eles faziam, ele devia vender. Ele tinha noção do que ele estava abrindo mão. Ele falou, pô, eu devia vender, o produto tá dando errado, eu não tô conseguindo emplacar, mas não vou vender. Porque no processo de errar bastante, ele criou um time com propósito. E aí, amigo, você não vende por bilhões e bilhões. Por que tantas empresas demoram não tem preço, pra é o Mastercard. Aí é o momento Mastercard. Cara, eu escuto aquilo e falo, Casimir, eu te espero, meu amor. Nosso caso é longo, vamos e vamos. Por que isso? Não vendo, não arredo o pé. Porque a gente tem um propósito, porque a gente tem um time alinhado. Na verdade, eu não objetivo. posso vender o que não tem preço. Eu não posso te vender uma coisa que sequer eu consigo precificar. Ponto. E aí, claro, e aí olha o límbico voltando aí. Meu amor, você está no neocórtex, você está vendo um cifrão, você está vendo uma compra bilionária, Exatamente. você está vendo lucro, e não é disso que eu estou falando. Não. E não é que ele não queira, ninguém é hipócrita aqui. O dinheiro é consequência, o pagamento também. Mas você não entrou no límbico, porque isso aí não tem dinheiro, não tem notinha, não tem verdinha para comprar, cara. Não tem verdinha. Gente, aqui no Comece pelo Porquê é muito, muito legal esse livro. Ele fala muito... A Beca até perguntou, esse livro que ela abriu é o Comece pelo Porquê, Beca, que a gente falou no início. Tá? Eu não sei se ela estava falando da cadeia de Maslow. Foi esse? É esse daqui, que é Avalie o que importa. Esse Avalie você abriu o que outro, importa. Deixa eu anotar aqui. É da história dos OKRs. OKR, eu não sei se no Brasil a gente vai falar em português ou em inglês, eu tô com uma dúvida nisso, não sei se eu falo OKR ou OKR, mas enfim. Esse é muito bom também, foi lançado no ano passado e já tá virando febre aqui, que é questões de objetivos e tal, muito legal também. Mas eu ia falar alguma coisa do Comece pelo Porquê, que é a questão da linguagem que a gente estava falando, que é bem legal. Bom, que não sei, eu esqueci, mas o ponto é, quando a gente tem a racionalização, a gente está falando com o neocórtex, que não é propósito. Então, se você souber explicar, muito bem explicado o teu propósito, não tá direito, entendeu? Porque você tá racionalizando e querendo explicar. É algo que você... eu lembrei que eu ia falar. Ele explica o que é quando a gente fala eu decidi com o coração. A gente só tem como decidir com o coração, porque quem decide é o límbico. E o límbico, ele é dos sentidos, mas não é da razão, ele não tem linguagem. A linguagem é do neocórtex. Então, o que a gente tem? A gente tem cheiro, a gente tem sensação, a gente tem conforto mental, a gente tem acolhimento. Então, quando a gente pensa num sonho, tipo o Casimir, que é os sonhos que eu tenho para frente, eu não tenho razão de continuar nesse sonho. Eu tenho uma sensação de continuar nesse sonho. Então, quando você sentir que o teu propósito está esquisito, que você fala, meu Deus, eu não sei fundamentar essa porcaria, eu fico falando umas coisas que não tem a ver, que nem explicar porque casou com o marido. Casei com meu marido porque ele é bonito. Pô, não. Eu falo que eu casei com o marido com o meu marido porque ele é quente. Eu morro de frio. Então, em qualquer situação, eu posso agarrar ele e tá quentinho. É o meu límbico tentando racionalizar uma escolha que não é. Então, assim... É a tendência de explicar, né? Eu tenho que tentar explicar de alguma forma, porque a gente aprendeu que tudo tem que ser explicado, senão não existe. Ou senão não é justificado, não é importante. Conforme linguagem. A explicação é que a gente precisa das palavras. A burrice do ser humano é acreditar que a gente é a nossa linguagem, que a gente só pode se expressar em fala. O que a gente só consegue acreditar no que está escrito, no que é falado. E o que está escrito e o que é falado é neocórtex. Linguagem só neocórtex. Pô, se tem uma coisa que fala muito alto pra mim, Laurinha, é a troca de olhar na hora da cerimônia.
quando eles se dão aquela olhadona assim do tipo, puta que pariu, que foda esse momento. Cara, não tem palavra que descreva essa troca de olhar, não vai existir nunca em nenhum dicionário Aurélio, ou seja qual for. Então, realmente, tem amor, cena que vai além da energia. palavra, tem um troço que vai muito além da palavra, não dá para ser contido ali, não dá para ser aprisionado ali. Você Ô, tem Maria, toda a razão. e olha só, pensa bem, a gente, nesse século, a gente está descobrindo essa outra dimensão, que não é tão prática, não é tão teórica, não é da racional, as energias. O Einstein, ele falava de desdobramento de planos. Então, assim, a gente está condicionado a uma leitura de universo pela razão, pelo viés da linguagem há muito tempo. É muito recente de que a gente coloca nessa equação as sensações, os sentimentos, um desdobramento de realidade que não passa pela linguagem. Então a gente vai evoluir muito no sentido de sermos melhores pessoas. Porque a racionalização, ela sempre bota a gente num checkmate. Quando, por exemplo, eu vou falar, eu tive uma live dificílima para falar de preconceito racial e coisas assim. E aí, se eu tivesse, eu penso, riquinha, branquinha, não sei o quê, como é que eu vou entrar nessa esfera? Como é que eu vou falar disso? Se eu for pela razão, amiga, eu corro. Eu não vou entrar nessa. Eu não tenho nem como estar ali. Mas o mundo hoje, ele vai pedir esse desdobramento energético que não preocupa tanto com o que o outro vai pensar ou se a razão vai estar tão linear e tão explicada. A gente vai conseguir flutuar na não certeza. E ter uma consciência. Ter uma consciência maior do que a gente está fazendo também, né? Tem até um livro chamado, que tem a ver com propósito, chamado... É um nome que parece feio, tá, gente? Parece muito business, mas chama Capitalismo Consciente. Tem super a ver com propósito esse livro. Porra, esse livro é foda! Esse livro é muito foda. Do John Mack e de um outro cara. São dois caras. John Mack e... eu acho que é Raj. Esse aí. Capitalismo Consciente. Tem bastante... Isso. Cara, eu fiz um post sobre esse livro que deu em nada. Ninguém comentou, ninguém interagiu. Foi assim, eu amo fiasco. Esse livro. Eu quase mandei pros amigos, pô, brother, é maneiro o meu conteúdo. Só que, enfim, se não engajou é porque não foi maneiro, né? Eu vou até olhar, não vi. Esse livro é foda, vou olhar esse post. É muito foda. Foi o penúltimo post que eu fiz, que deu em nada, deu em nada. E é muito legal, porque, gente, essa geração vai melhorar o mundo, porque é um propósito uníssono. A gente tá de saco cheio do mundo ser só materialista. A gente está de saco cheio da razão. O mundo VUCA, que a gente falou já, é um pouco disso. É a gente acreditar que a gente tem que aceitar o ambíguo, que nem tudo vai tá encaixado perfeito, que a linguagem já não dá conta, que a razão não dá conta, que existem muitas outras coisas que, de repente, não são só espirituais, né? Porque antes a gente procurava só um viés religioso, né? Para não, e de assumir... não racionais. E de assumir responsabilidade, porque como a gente estava acostumado a ser um pouco gado, né? Trabalha em empresa, bate seu cartão, passa seu ponto, recebe no fim do mês. Então a gente entra numa esteira de bloca, tira, vai, né? Do filme do Chaplin. Então agora, como está todo mundo se voltando para si mesmo, entendendo, querendo saber qual é o seu propósito, abrindo negócio, investir. Então as pessoas estão mais querendo ter mais consciência e estão querendo acreditar mais. E assim, e querendo mudar, porque antigamente já está aqui, já está o status quo e tal. Cara, não, e sabe o que acontece, Maria? Racial, eu tenho uma história rapidinha boa. O Alê, que eu sou super orgulhosa, meu maridão, que nem você fala do Ângelo, eu também sou assim com o Alê, assim, babo no meu marido. E ele criou agora um teclado consciente, que saiu tudo quanto é lugar, que é um teclado, um dos clientes dele é a TIM. Ele criou para a TIM, mas qualquer pessoa pode baixar e colocar, né? Que é o teclado lá que se você usa alguma expressão que a gente mesmo não conhece, tá? Não sabe que ela é ofensiva, ela te diz que não é legal e te dá uma opção. E aí você troca a palavra. E é muito legal. Chama Teclado Consciente, é um aplicativo, você baixa ele, qualquer pessoa, sendo TIM ou não, pode ter no seu celular. E aí, por exemplo, se você usar a palavra denegrir, ele vai te dizer que essa palavra não é uma boa palavra, porque ela vem de uma origem que não é legal, que é do negro, denegrir, que é uma coisa ruim. Então, vamos usar outra? Ele te dá uma sugestão para você usar outra. E aí são pequenas atitudes que vão mudando o mundo, né? A gente começa daqui. E aí, quando ele fez isso, ele lançou isso foi lançado no Dia da Consciência Negra e, pô, teve um alarde enorme, até porque teve aquela questão no Carrefour. E aí é muito engraçado, porque, cara...
com uma amiga da mãe dele, que inclusive é vereadora, olha só, virou pra mãe dele e falou assim, cara, eu acho muito incrível, eu babo no Alexandre, porque ele é um cara, pô, branco, Zona Sul, com total privilégio, que não precisava, que não era para pensar nessas coisas, e ele foi lá e pensou. E aí, quando eu falei isso para ele, ele falou, hã? Ele falou, justamente eu, do meu lugar de branco, de Zona Sul, de privilegiado, tenho que pensar essas coisas. Por que Total. que é o opressor que tem que pensar isso, não é o Total. oprimido? Eu levei um tapa na cara das mulheres negras com quem eu conversei, que foi maravilhoso. Quer dizer, tapa na cara, a gente Isso é falar. Ela muito virou bom, para mim e esse falou tapa na assim... cara, bom. Ela virou e falou assim, ô Laura, o problema dos negros é de vocês, não é meu. Vocês escravizaram a gente. Agora vocês resolvam isso. Nunca ouvi contar de uma criancinha morder a outra na escola. No dia seguinte, quando chega a pessoinha que mordeu, fala, olha, você não deve mais me morder, porque pô, você chega lá e pede desculpa, né? E tenta reparar o erro. Isso aí. Então, Essa e a invenção gente é tá... branca. E sabe por que eu acho que a gente vai... Eu acho que é todo um caldeirão, né? As coisas não acontecem à toa. A gente está há muito tempo consumindo produto. Porque, vamos dizer, eu um dia conversando com a minha avó, ela contou como é que era a cidade na época que ela era criança. Não tinha loja de roupa, tinha loja de tecido. E as costureiras, Fazia roupa. né? As lojas, o comércio, a gente não tinha esse volume de opções de consumo. Só que com a Revolução Industrial, a gente ficou muito consumidor. E é um tesão mesmo, né? Ter pães de vários tipos, um monte de opções de cores, de sabores, de produtos. E aí a gente ficou super consumista. Só que existe um momento em que essa coisa infantil de consumir exageradamente, ela dá uma saturada. E a gente começa a ter um espaço para pensar em outra coisa. Então a gente não quer só consumir, a gente quer consumir com alguma coisa consciente. Então quando uma marca que te traz o design que você quer e o conforto, e ainda tem um branding que faz alguma coisa que ajuda o outro, vai ser a escolha de todo mundo. É uma tendência forte e assim, não precisa ler o Capitalismo Consciente para ver isso. Qualquer pessoa tá vendo gente, isso, esse post da Laurinha, voltem três Pô, casas gente, no jogo um da post vida. importante. E esse livro é maravilhoso. Então, a gente falou aí do Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse Capitalismo Consciente que a Laurinha mostrou, que ela fez o post, dê uma olhada no post dela. A Laurinha facilita muito porque ela traz uma linguagem mais fácil para a gente entender coisas que às vezes são chatas no livro, né? Que a gente não quer pegar tudo. Isso é muito bom. Tem um outro livro que é O Poder do Agora. Parece, né? É muito também. Bom, tem a ver com o propósito. Tem o próprio livro Propósito do Prembaba, né? Que parece, mas é mais espiritual. Não, ele até aterriza bem e fala coisas do dia a dia. Ele fala coisas da vida mundana, assim. Ele não é aquela coisa no alto da montanha refletindo, não. Todo mundo que falar bem de propósito não vai descolocar ele da vida cotidiana. Não pode, senão tá errado. Não Isso aí. É que nem a minha mãe que achava que não tinha um propósito. A gente, quando lê, a gente enxerga mais claramente. Eu vejo o propósito da minha mãe claro. Entendeu? Então, às vezes, dá uma lida para poder ter uma noção de como é que a pessoa identifica, ver cases dos outros, te faz entender o seu mesmo. Quantas vezes eu tive que dizer, eu disse aqui erroneamente para Maria, ai, Maria, propósito me dá uma agonia, porque, pelo amor de Deus, que meu propósito não é falar de casamento para sempre. Não, meu propósito não é de falar de casamento. Apesar de que eu adoro festa de casamento, eu me envolvo muito com esse tema, não, eu estou falando com um ecossistema, com um grupo de pessoas, entendeu? Que vivem num mercado comigo e que tem muita coisa para ser aprendido. Tem uma revolução industrial aí 4.0 acontecendo que eu adoro, me interesso e posso trazer para a roda. Então, assim, quantas integrações, quantas coisas a gente tem para fazer? E outra, gente, no mundo, o Brasil é um país agrário, ok, mas a gente também é um país festeiro. Por que a gente não pode exportar festa para o mundo inteiro? No dia que essa mosca me pegou, eu falei, arrumei até o propósito do casamento. Porque eu nasci no dia... Você nasceu no dia do Valentine's, né? Desculpa, eu nasci no dia do Alexandre o Grande. Eu sou conquistadora, cara! Eu quero o globo todo, entendeu? Mas eu não quero sozinha, não. Eu sou zero sozinha. Eu acho que o Brasil inteiro, a gente tem que conquistar. Vamos embora Mesopotâmia, vamos embora Oriente Médio, vamos pegar essa porra de assalto. A gente tem como ser
a equipe de casamento que faz casamento brasileiro no mundo inteiro. E eu tenho certeza que esse é um propósito maneiro e que um monte de gente vai amar fazer seu casamento à la brasileira, com puta batidão, DJ bom, decoração enorme, buffet bom. Celebrante. A Bia tá rindo, a Bia é maravilhosa. A Bia, ela deve ter pensado a mesma coisa que eu, você falando, que a gente te conhece. Ela é a Laurinha grande. De Laurinha é só no nome, Laurinha. É Laurona, né, Bia? É Laurona, marida. Eu oscilo de Modesta a Alexandre Grande, né? Rapidinho. Adoro. Mas nós somos oscilação, nós somos isso, questão de expansão. Não tem problema nenhum. Tem que ser assim, elástico, senão não tem graça. Surfo benzão nisso. Não me importa que meu post não dê em nada. Gente, quem quiser ir lá ver, não precisa não. Tá mas vejam, porque esse livro nem que seja para você se interessar pelo livro. Não estou falando isso para fazer propaganda da amiga, não. Mas é porque o livro é muito bom. O livro é muito bom. Então, às vezes você tá sem paciência, não quer ler, tá sem tempo, mas dá uma olhada no post, porque esse livro é muito bom. A gente já passou da hora, né? A gente passou, estamos divagando, vamos encerrar. Antes de encerrar, eu queria dar uma dica de 4 filmes para vocês, que são os filmes que eu faço numa das minhas palestras lá, que eu falo de propósito. Eu falo desses 4 filmes. Eu queria deixar esses 4 filmes para vocês. O Menino que Descobriu o Vento. Quem não viu, veja. A Procura da Felicidade. Ai, maravilhoso. A Vida Secreta de Walter Mitty. E Divertidamente, que é um desenho da Pixar. Esses 4, quem não viu... já vi 2, já vi 3. Veja os 4. Se não viu... Veja, se já viu, reveja com esses olhos. Esses olhares. Do que a gente falou aqui agora. O Menino que Descobriu o Vento, A Procura da Felicidade, A Vida Secreta de Walter Mitty e Divertidamente. Eu só não vi eu vou ver. Bem legal. O primeiro que você falou. O Menino que Descobriu o Vento. O Menino que Descobriu o Vento. Legal, vou ver. Isso, gente. Amei. Isso. Muito bom, muito bom. Obrigada, pessoal. Muito legal. Obrigada. Pessoal bacana pra caramba. Bebel, Madrecita, Kátia, Flávio, André, que tava falando lá. André falou pra caramba, a Beca. Muito bom, muito legal. Claudinha, muita gente participou. Abreu, Burgos, Gisele Lidman, que entrou aqui, ó. Camila Polido, seu marido entrou. Sua mãezinha entrou e seu marido também, tá? Legal. Ângela entrou aqui, Marcinha. Legal. Tati. Então, a gente grava, vai pro YouTube, vai também aqui pro feed do Instagram. Então, quem não viu, quer ver depois de novo tudo também, é só entrar e ver. E Bia, me manda um WhatsApp rápido para eu te mandar os nomes dos livros para vocês botarem lá. Legal, lá no Telegram. No Telegram. Tá. Eu tenho anotado aqui. Então tá, gente. Beijo e até a próxima. Aninha! Beijo, gente. Beijo. Obrigada.